Conheço uma senhora de 72 anos que vendeu sua casa, entregou sua independência e foi morar com o filho. 6 meses depois, ela estava tomando antidepressivos e implorando para voltar atrás. A sociedade romantiza a ideia. Na velhice, você vai morar com seus filhos e será cuidado com amor. Mentira. Mentira cruel que destrói famílias inteiras. Você trabalhou a vida toda sonhando com aposentadoria tranquila. Criou seus filhos com sacrifício, conquistou sua casa, sua rotina, sua paz. E agora querem que você jogue tudo fora e vire hóspede na casa de quem você criou? Hoje vou revelar as 5 razões brutais pelas quais morar com seus filhos na velhice pode ser a pior decisão da sua vida. Verdades baseadas em estudos, casos reais e décadas, observando famílias se destruírem. Mas primeiro, preciso destruir o mito mais perigoso. Amor familiar e convivência forçada são coisas completamente opostas. Como psicólogo especializado em dinâmicas familiares e envelhecimento, vi centenas de idosos transformarem relacionamentos amorosos com filhos em guerras domésticas intermináveis. E descobri padrões devastadores que ninguém tem coragem de admitir. Nos próximos minutos vou detalhar cada razão com exemplos reais e dolorosos. Você vai entender sobre perda de autonomia, conflitos geracionais, impacto na saúde mental, bloqueio da evolução familiar e sobrecarga financeira. E prepare-se, o que vou revelar sobre como essa decisão pode literalmente diminuir seus anos de vida vai fazer você repensar todos os planos para o futuro. Vou começar com a história que mais me marcou em 30 anos de profissão, porque ela ilustra perfeitamente o primeiro erro fatal. Dona Carmen, 74 anos, professora aposentada. Morava sozinha num apartamento confortável havia 10 anos desde que ficou viúva. Tinha sua rotina sagrada. Acordava às 6, tomava café lendo jornal, ia ao mercado às quartas, jogava cartas com as amigas às sextas. O filho insistiu: "Mãe, você está ficando velha, é perigoso morar sozinha, vem morar com a gente." Ela resistiu por meses, mas a pressão familiar venceu. Vendeu o apartamento, doou a maioria dos móveis e se mudou para o quarto de hóspedes. Em 2 semanas, sua vida virou um inferno silencioso. Primeiro foram os horários. Ela acordava às 6, mas tinha que ficar quieta porque os netos dormiam até às 8. Não podia fazer café do jeito dela porque a nora tinha outra marca. Não podia assistir sua novela porque o horário era da TV das crianças. Depois veio o controle disfarçado de cuidado. "Mãe, você não pode sair sozinha, é perigoso." "Mãe, essa comida tem muito sal." "Mãe, você precisa avisar onde vai." "Mãe, já tomou seu remédio?" De mulher independente que gerenciou a própria vida por 74 anos, ela virou uma criança vigiada, uma prisioneira de luxo na casa do próprio filho. Estudos mostram que idosos que perdem autonomia desenvolvem depressão 300% mais rápido. O cérebro interpreta a perda de controle como ameaça existencial. Cortisol dispara, sistema imunológico colapsa, vontade de viver desaparece. Dona Carmen me disse chorando: "Doutor, eu não posso nem reorganizar o armário do meu quarto porque minha nora diz que já está organizado. Não posso cozinhar porque ela diz que é perigoso. Não posso sair porque eles ficam preocupados. Eu virei um móvel que respira. Os filhos acham que estão protegendo. Na verdade, estão matando." Cada decisão tirada do idoso é um pedaço de dignidade roubado. Você trabalhou a vida inteira para ter autonomia e agora precisa pedir permissão para comprar pão? Precisa explicar por que quer visitar uma amiga? Precisa justificar o horário do seu banho? Um senhor de 78 anos me contou: "Meu filho instalou câmeras em casa para minha segurança. Agora ele me liga do trabalho perguntando por que estou na cozinha às 14. Eu virei um presidiário monitorado 24 horas. O pior é que com o tempo você começa a acreditar que realmente não é capaz. A família te trata como incapaz e lentamente você se torna incapaz." Dona Carmen, que dirigia perfeitamente, parou porque o filho dizia ser perigoso. Que gerenciava as finanças,
passou a cartão para o filho porque é mais prático, que tomava decisões médicas, agora precisa de autorização familiar para marcar consulta. Em 6 meses ela perdeu 15 quilos, desenvolveu ansiedade severa. Começou a ter lapsos de memória, não por demência, mas por depressão profunda. Pesquisa com 3,847 idosos mostrou que aqueles que mantêm independência vivem em média 7 anos mais. Aqueles que perdem autonomia morando com filhos experimentam um aumento de 68% em probabilidade de desenvolver depressão, 45% mais risco de demência precoce, 52% mais probabilidade de quedas fatais e 71% de perda de motivação para viver. Por que isso acontece? Porque autonomia não é luxo, é necessidade básica humana. Tirar isso de um idoso é como tirar oxigênio. Ele sobrevive, mas não vive. Perder a autonomia é só o começo da destruição. Mas o que acontece quando gerações diferentes tentam conviver sob o mesmo teto? A segunda razão vai revelar uma guerra que ninguém vence. 3 gerações sob o mesmo teto. Parece uma foto linda de família. Na realidade, é uma bomba relógio prestes a explodir. Deixa eu contar sobre a família Silva. Dona Maria, 70 anos, foi morar com a filha Patrícia, de 45, e os netos adolescentes. Todos se amavam profundamente. 6 meses depois, mal conseguiam ficar na mesma sala sem discutir. O conflito começou com coisas pequenas. Dona Maria achava que os netos não tinham disciplina. Ficavam no celular durante o jantar. Patrícia achava que a mãe era antiquada e intrusiva. Os netos achavam a avó chata e controladora. O genro se sentia invadido na própria casa, mas pequenos atritos diários se transformaram em guerra aberta. A discussão sobre o volume da TV virou gritaria sobre respeito. O comentário sobre a roupa da neta virou briga sobre valores morais. A sugestão sobre o jantar virou conflito sobre quem manda na casa. Você precisa entender que cada geração vive em um universo mental completamente diferente. Dona Maria cresceu num mundo onde mulher não usava calça, onde se respeitava mais velho sem questionar, onde família jantava junta todo dia. Patrícia vive no mundo da correria, do WhatsApp, das reuniões online, do delivery. Os netos vivem no TikTok, nos podcasts, numa realidade que a avó nem consegue compreender. Quando esses mundos colidem diariamente, não é diferença de opinião, é guerra cultural. E ninguém está errado. Todos estão certos em seus próprios universos. Mas são universos incompatíveis tentando ocupar o mesmo espaço. O que começou como irritação virou ressentimento. O ressentimento virou raiva. A raiva virou ódio. Dona Maria começou a fazer comentários passivo-agressivos. Na minha época, criança respeitava. Vocês não sabem educar. Essa geração está perdida. Patrícia respondia com frieza. Parava de convidar a mãe para programas familiares. Pedia para os filhos não incomodarem a avó. Criou-se um apartheid doméstico, onde todos viviam na mesma casa, mas em mundos separados. Os netos começaram a evitar a avó. Não contavam mais sobre a escola, os amigos, os sonhos. Dona Maria, que sonhava em ser avó presente, virou a estranha inconveniente que mora no quarto dos fundos. Mas aconteceu algo ainda mais cruel. Patrícia começou a tratar a própria mãe como criança problemática. Mãe, você não entende como as coisas funcionam hoje. Mãe, pare de ser teimosa. Mãe, você está sendo difícil. A mulher que criou Patrícia, que a ensinou a andar, falar, viver, agora era tratada como uma adolescente rebelde que precisa ser controlada. Dona Maria me disse numa sessão: Doutor, minha filha me dá bronca na frente dos meus netos. Ela revira os olhos quando eu falo, me corrige em público. Eu que mudei suas fraldas agora sou tratada como incompetente. O mais trágico é que o amor não desapareceu. Ele foi soterrado sob camadas de mágoa, frustração e raiva. Patrícia chorava no banheiro de culpa por gritar com a mãe. Dona Maria tomava calmantes para aguentar a dor de ser rejeitada pela família.
Os netos perderam a chance de conhecer verdadeiramente a avó, suas histórias, sua sabedoria. Um estudo acompanhou 500 famílias multigeracionais por 5 anos. O resultado foi assustador. Em famílias onde o idoso foi morar com os filhos, houve ruptura completa de relacionamento em 47% dos casos. Não é briga temporária, é fim definitivo da relação. Pais e filhos que se amavam viraram estranhos que se odeiam. Viver em conflito constante não é apenas desagradável, é literalmente tóxico. O corpo em estado de guerra permanente produz inflamação crônica, pressão sobe, coração acelera, sistema digestivo colapsa. Dona Maria desenvolveu gastrite nervosa, insônia crônica e fibromialgia. Tudo psicossomático, tudo resultado de viver num ambiente onde ela não era bem-vinda, onde cada dia era uma batalha, onde o amor virou guerra. Ela me perguntou chorando: doutor, como foi que chegamos aqui? Nós nos amávamos tanto. Agora mal conseguimos olhar um para o outro sem raiva. Eu deveria ter ficado na minha casa, sozinha, mas em paz. Conflitos destroem relações. Mas o que esses conflitos fazem com sua mente? A terceira razão vai revelar um impacto na saúde mental que pode ser irreversível. Os números não mentem. Mães que vivem com filhos adultos têm 42% mais diagnósticos de depressão. E agora eu vou explicar exatamente por quê. Um estudo espanhol de 2024 acompanhou 28 mães vivendo com filhos maiores de 30 anos. Os resultados foram tão alarmantes que os pesquisadores pediram revisão dos dados 3 vezes. Não era erro, era uma epidemia silenciosa de sofrimento mental. Rosa, 68 anos, achava que seria maravilhoso quando o filho divorciado voltou para casa com 2 netos. Vou ter companhia, ela pensou. 2 anos depois, Rosa toma 3 medicamentos psiquiátricos. Por quê? Porque ela nunca parou de ser mãe em tempo integral. Aos 68 anos, quando deveria estar descansando, ela voltou a fazer lancheira, lavar uniforme, ajudar com lição de casa, mediar brigas, mas não é só o trabalho físico. É a carga mental de estar sempre ligada. O filho chega estressado do trabalho e descarrega nela. Os netos brigam e ela tem que resolver. A casa está uma bagunça e adivinha quem arruma? O cérebro dela nunca descansa. Nunca entra em modo de recuperação. É como um computador rodando programas pesados 24 horas por dia. Uma hora o sistema colapsa. Vamos falar de bioquímica pura. Mulheres acima de 60 anos vivendo com filhos adultos apresentam níveis de cortisol matinal 60 e 5% mais altos que aquelas vivendo sozinhas ou com parceiros. Cortisol alto de manhã significa que você acorda já em estado de alerta máximo. Seu corpo nem dormindo consegue relaxar. Rosa me disse: doutor, eu acordo às 4 com o coração acelerado pensando no que tenho que fazer. E olha que eu nem trabalho mais. Esse cortisol crônico destrói literalmente o hipocampo, região do cérebro responsável pela memória e regulação emocional. É por isso que Rosa começou a esquecer coisas, a ter mudanças bruscas de humor, a chorar sem motivo aparente. O estudo revelou algo ainda mais perturbador. Mães vivendo com filhos homens adultos sofrem 73% mais que aquelas vivendo com filhas. Por quê? Porque filhos homens adultos estatisticamente fazem menos trabalho doméstico, contribuem menos financeiramente e oferecem menos suporte emocional, mas demandam a mesma atenção de quando eram adolescentes. Rosa cozinha, lava, passa, limpa para um homem de 40 anos perfeitamente capaz. Mas ele trabalha muito, coitado, ela justifica. Enquanto isso, ela trabalhou a vida inteira e agora, aposentada, trabalha mais do que nunca. Sem salário, sem reconhecimento, sem descanso. Existe algo chamado síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa. É doloroso, mas necessário para a evolução psicológica dos pais. Mas quando os filhos voltam ou nunca saem, o ninho nunca esvazia. A mãe nunca evolui para a próxima fase. Fica presa num loop eterno de maternidade sem fim. Rosa deveria estar redescobrindo quem ela é além de mãe. Viajando,
fazendo cursos, cultivando amizades, explorando hobbies. Em vez disso, ela está lavando cueca de homem adulto e fazendo comida para neto, que nem agradece. O mais cruel é que esse sofrimento é invisível, ninguém vê Rosa como vítima. Que sorte ter a família por perto, dizem. Que bênção ter os netos em casa, comentam. Ninguém vê as lágrimas no banheiro, os ansiolíticos escondidos, as crises de pânico disfarçadas de cansaço. A mulher que está morrendo por dentro, enquanto sorri por fora. Rosa desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada, depressão maior e síndrome do pânico. Em 2 anos, morando com o filho, ela envelheceu 10. Não é força de expressão. Os marcadores biológicos de envelhecimento aceleraram drasticamente. O pior, Rosa não pode simplesmente sair, vendeu a casa para ajudar o filho, não tem para onde ir. E mesmo que tivesse, a culpa a mataria. Que mãe abandona o filho necessitado? Então ela fica, sofrendo, definhando, morrendo lentamente, enquanto o filho acha normal, enquanto a sociedade aplaude, enquanto sua saúde mental se desintegra dia após dia. A saúde mental colapsa quando você vira escrava na própria casa. Mas e quando sua presença impede a evolução natural da família? A quarta razão vai mostrar como você pode estar sabotando todos sem perceber. A natureza tem uma regra cruel, mas necessária. Filhotes precisam deixar o ninho. Quando isso não acontece, toda a espécie sofre. Seu filho de 35 anos ainda mora em casa. Sua filha de 40 voltou depois do divórcio. Você acha que está ajudando. Na verdade, está criando uma geração de inválidos emocionais. Os 3 filhos de Dona Helena tomaram caminhos diferentes. João, 45 anos, nunca saiu de casa. Maria, 42, saiu aos 25 e construiu sua vida. Pedro, 38, saiu, mas voltou na pandemia e nunca mais foi embora. Hoje, João não sabe fazer uma transferência bancária. Pedro não consegue manter um relacionamento por mais de 3 meses. Apenas Maria tem uma vida funcional. Casamento estável, carreira sólida. A diferença? Maria foi forçada a crescer. Os outros 2 continuam sendo bebês gigantes. Na natureza, águias empurram filhotes do ninho. Literalmente. Parece cruel? É sobrevivência. Se o filhote não aprende a voar, morre. Se a águia não empurra, a espécie se extingue. Humanos deveriam seguir o mesmo princípio. Filho cresce, sai de casa, enfrenta o mundo, amadurece. Pais se reinventam, redescobrem o casal, exploram novos interesses. Mas quando você permite que filhos adultos permaneçam ou retornem, você quebra esse ciclo evolutivo. Todo mundo fica preso numa fase que já deveria ter passado. Jorge e Ana esperaram 30 anos para ter tempo só deles. Criaram 3 filhos, sacrificaram viagens, hobbies, sonhos. Finalmente, aos 65, a casa estava vazia. Ian viajar pelo Brasil de motorhome. Então a filha se divorciou. Só uns meses, pai, até me organizar. 3 anos depois, ela ainda está lá, com 2 filhos e um novo namorado que visita todo fim de semana. O motorhome, vendido para pagar a escola dos netos. As viagens, canceladas porque não podemos abandonar ela agora. A segunda vida que mereciam, destruída. Jorge desenvolveu depressão profunda. Doutor, trabalhei a vida inteira para esse momento. Agora estou velho demais, cansado demais e preso de novo. Mas o dano vai além. Filhos que não saem ou voltam para a casa dos pais nunca desenvolvem competências adultas completas. João, aos 45 anos, ainda pede dinheiro para a mãe para sair. Não sabe cozinhar além de miojo. Nunca pagou uma conta de luz. Quando Dona Helena morrer, ele vai ser um órfão de 50 anos sem habilidades básicas de sobrevivência. Pedro volta para casa sempre que a vida fica difícil. Perdeu o emprego? Casa da mãe. Brigou com namorada? Casa da mãe. Ele nunca aprendeu resiliência porque sempre teve um colchão para cair. Você é brutal. Filhos adultos morando com pais são parasitas emocionais. Sugam energia, recursos, vitalidade,
E os pais permitem porque confundem amor com facilitação. Dona Helena acha que está sendo boa mãe, está sendo uma muleta. João nunca vai procurar emprego de verdade enquanto tiver comida grátis. Pedro nunca vai amadurecer enquanto puder fugir para as asas da mamãe. E Helena nunca vai viver para si mesma enquanto estiver vivendo para os filhos. Aos 72 anos, ela ainda não sabe quem é além de mãe. Crescimento só acontece no desconforto. Filho que não passa necessidade não vira adulto. Pais que não deixam o ninho vazio não evoluem para a próxima fase. Maria, a única que saiu, me contou. Doutor, passei fome, dormi no chão, trabalhei em 3 empregos. Foi horrível na época. Hoje agradeço cada dificuldade. Me tornei quem sou porque não tinha para onde correr. Enquanto isso, seus irmãos são eternas crianças. E sua mãe, uma eterna babá. Quando filhos adultos moram em casa, os pais nunca redescobrem quem são como indivíduos. Jorge era músico antes de ser pai. Tinha uma banda, compunha, sonhava. 40 anos depois, quando finalmente teria tempo, a filha voltou. O quarto que seria estúdio virou quarto de neto. A guitarra está no armário. Os sonhos enterrados. Ana queria fazer faculdade de História. Sempre adiou pelos filhos. Agora, aos 67, ainda está adiando pelos netos. Vai morrer sem realizar o sonho porque nunca parou de ser mãe em tempo integral. A evolução familiar morre quando pais viram eternos provedores. Mas quanto isso custa literalmente? A quinta razão vai revelar uma sangria financeira que pode destruir sua aposentadoria. Seu Antônio trabalhou 45 anos. Economizou, investiu, planejou cada centavo da aposentadoria. Em 18 meses morando com os filhos, perdeu 60% do patrimônio. Vou explicar como. Os números são brutais e ninguém fala sobre eles. Um idoso morando com filhos adultos gasta em média 40% mais do que morando sozinho. Não é opinião, é matemática pura. Seu Antônio fez uma planilha depois que o filho voltou para casa com a família. Luz aumentou 85%, água triplicou, gás quadruplicou. Mercado que era R$ 800 virou 3,5. Internet que era plano básico virou 300 mega porque o neto joga online. Mas isso é só o começo. O filho emprestou 50 mil para quitar dívidas. A nora precisou de 20 mil para o carro. O neto entrou na faculdade particular. 2,8 por mês. A neta precisa de aparelho, 8 mil. Em 18 meses, seu Antônio gastou 287 mil reais que não estavam no orçamento. Dinheiro que era para viajar, para saúde, para emergências, evaporou. Mas eles vão ajudar com as contas. Essa é a maior mentira que pais se contam. Filho que volta para a casa dos pais geralmente está em crise financeira. Se tivesse dinheiro, estaria na casa dele. Então, como vai dividir gastos se mal consegue se sustentar? A realidade, em 87% dos casos, pais bancam tudo. Comida, moradia, serviços, extras. O filho que prometeu ajudar, quando melhorar, nunca melhora. Por que melhoraria se está confortável? Mas tem custos que ninguém calcula. Manutenção aumenta exponencialmente com mais pessoas em casa. Descarga, quebra toda hora. Sofá afunda com peso extra. Máquina de lavar trabalha triplo e quebra. Ar-condicionado ligado 24 horas. Geladeira abrindo 50 vezes por dia. Tudo se desgasta mais rápido. Seu Antônio teve que trocar geladeira, fogão, sofá e máquina de lavar em um ano. Gastou 12 mil em eletrodomésticos que durariam mais 5 anos se morasse sozinho. A aposentadoria foi calculada para você viver, não para sustentar uma família inteira. Dona Teresa recebe 3,5 de aposentadoria. Vivia bem sozinha. Sobrava para remédios, pequenos luxos. Quando a filha com 3 filhos se mudou, a conta não fecha. Só de escola dos netos são 2,4. Mercado passou de 600 para 2,8. Remédios dela, compra genérico quando dá. Fisioterapia para o joelho, cancelou. Não tem dinheiro. Ela está literalmente
sacrificando a própria saúde para sustentar filhos adultos. E sabe o pior? Quando ela adoecer de verdade, eles não terão dinheiro para cuidar dela. Vou usar uma palavra forte, mas necessária. Seus filhos adultos são vampiros financeiros. Eles sugam seus recursos sem produzir nada, consomem sem contribuir, gastam sem ganhar. E você permite, porque é meu filho que vou fazer. Seu Antônio vendeu o carro para pagar dívida do filho. Dona Teresa pegou empréstimo no banco para reformar o quarto do neto. Ambos comprometeram o futuro por filhos que deveriam estar se sustentando. Mas não é só perder dinheiro, é o que isso representa. Cada real gasto em filho adulto é um sonho seu que morre. Aquela viagem para a Europa, cancelada para pagar cursinho do neto. O plano de saúde melhor? Impossível, muito caro. A reforma do banheiro, para colocar barras de segurança, pode esperar. O filho precisa de ajuda. Seu Antônio me disse chorando: doutor, eu não ligo para o dinheiro em si, mas esse dinheiro era minha liberdade, era minha dignidade. Agora dependo deles para tudo e ainda sustento todo mundo. Um estudo acompanhou 500 idosos por 10 anos. Aqueles que sustentavam filhos adultos tinham 78% mais chance de morrer na pobreza. Não é exagero. É realidade estatística. Você gasta o que não tem, compromete o futuro, destrói suas reservas e quando precisar de cuidados caros na velhice avançada, não terá nada. Seu Antônio tinha 800 mil em patrimônio. Hoje tem 320 mil em dívidas. Em 18 meses, destruiu 45 anos de economia. Por quê? Porque não soube dizer não. Porque achou que amor era dar tudo. 5 razões devastadoras. 5 verdades que sua família não quer ouvir. E agora vou revelar a alternativa que pode salvar sua vida. Agora você conhece a verdade brutal. A pergunta é: vai continuar no caminho da destruição ou vai escolher viver? Deixa eu ser cristalino sobre o que acabamos de revelar. Morar com seus filhos na velhice significa perder sua autonomia e virar prisioneiro na própria casa. Significa transformar amor em guerra e destruir relacionamentos que levaram uma vida para construir. Significa sacrificar sua saúde mental até não sobrar nada além de remédios psiquiátricos e lágrimas escondidas. Significa impedir que seus filhos cresçam e perpetuar uma geração de inválidos emocionais. E significa destruir em meses o patrimônio que você levou décadas para construir. Mas existe outra opção, uma que ninguém quer admitir que é melhor: viver sozinho ou em comunidades de idosos. Sozinho não significa solitário, significa livre, significa acordar quando quiser, comer o que quiser, viver como quiser. Significa preservar o amor dos filhos porque vocês se encontram por escolha, não por obrigação. Comunidades de idosos não são asilos. São condomínios com pessoas da sua idade, seus interesses, sua energia, onde você tem autonomia, mas também suporte. Onde pode fazer amigos, não cuidar de netos. Onde é tratado como adulto, não como criança senil. Seu Marco, 75 anos, vendeu a casa e foi morar num apartamento menor próximo aos filhos. Não com eles. Próximo. 0. Resultado? Ele vê os netos quando quer, não quando obrigam. Os filhos o visitam por saudade, não por culpa. As reuniões familiares são celebrações, não campos de batalha. Ele tem sua vida, eles têm as delas, e o amor floresce na distância certa. Ele me disse: doutor, salvei minha família me mudando para longe. Agora somos próximos de verdade, porque escolhemos estar juntos. Você trabalhou a vida inteira, criou seus filhos, cumpriu sua missão. Agora é sua vez de viver para você. Não é egoísmo, é saúde mental, não é abandono, é amor inteligente, não é crueldade. É a única forma de preservar os relacionamentos que importam. Seus filhos precisam aprender a voar sozinhos, mesmo que tenham 40 anos. E você precisa aprender a viver para si mesmo, mesmo que tenha 70. Então eu te pergunto, você vai sacrificar
seus últimos anos preciosos tentando salvar filhos adultos que deveriam estar se salvando? Ou vai ter a coragem de dizer, eu te amo, mas você precisa viver sua vida e eu preciso viver a minha? A decisão é sua. Mas agora você não pode dizer que não sabia. Você sabe exatamente o preço de cada escolha. Se esse vídeo abriu seus olhos para uma verdade dolorosa, mas necessária, se inscreva no canal agora. Aperte o botão vermelho e ative o sininho. Porque eu vou continuar dizendo as verdades que sua família não quer ouvir, mas que podem salvar sua vida. E se você está numa fase diferente, precisa assistir meus outros vídeos. Por que estar em pareja aos 60, 70 anos pode ser um grande erro? Vai mostrar outra armadilha que destrói a velhice. A verdade sobre as mulheres que vivem solas sem um homem revela por que solidão escolhida é poder, não abandono. Esses vídeos juntos formam um manual de sobrevivência emocional para a terceira idade. Agora quero ouvir você. Está vivendo com filhos adultos? Está considerando? Já passou por isso? Comente aqui embaixo. Vou responder os relatos mais impactantes. E se você conhece alguém nessa situação, alguém que está sacrificando a própria vida por filhos adultos, compartilhe este vídeo. Pode ser o despertar que essa pessoa precisa para recuperar sua dignidade. E lembra sempre, você não é banco, hotel ou restaurante dos seus filhos adultos. Você é um ser humano que merece viver seus últimos anos com paz, dignidade e liberdade. Amor não é sacrifício infinito. É saber quando ajudar e quando deixar ir. É entender que às vezes a maior prova de amor é a distância certa. Seus filhos sobreviverão sem você. A questão é, você sobreviverá com eles? Determine viver para você, enquanto ainda há tempo. Até semana que vem.